Um grupo de turistas chega à fazenda e a Mariana lhes dá um tour divertido. Infelizmente, um desses visitantes é um ladrão. Você consegue adivinhar quem? Esta senhora, ela está roubando dinheiro da bolsa de outra pessoa. Choveu muito o dia todo, então a Mariana fica sozinha em casa e frita panquecas na cozinha. De repente, ela percebe que havia se esquecido de desligar a TV na sala e vai até lá. Em 1 minuto, ela volta para a cozinha e fica sem palavras. Por quê? Você consegue adivinhar? Quando a Mariana deixou a cozinha, tinha uma panqueca cozida no prato, mas agora ela não está mais lá. Todas as janelas estão trancadas. Então, quem fez isso? De repente, a Mariana ouve sons estranhos vindo do porão. Ela vai até lá e encontra os ladrões. Uma família de guaxinins invadiu sua casa e surrupiou a panqueca. Você pode contar o número exato de animais no porão? A tarefa era contar o número de todos os animais, portanto a resposta correta é 7. Há 4 guaxinins, 1 gato e 2 ratos. No dia seguinte, a Mariana entra em seu campo de girassol para verificar como estão as flores. Você consegue perceber algo estranho aqui? Há uma tomada embutida no solo. A Mariana vai à festa de aniversário da Megan. Um dos convidados tem o número 2 escrito na testa e o outro tem o 3. A Megan oferece a todos um jogo. Todos os 3 têm um número na testa. O número na testa de um de vocês é a soma dos outros números. Os números não se repetem. Vocês não podem falar uns com os outros. Quem adivinhar seu número corretamente não terá que lavar a louça. Você consegue adivinhar o número da Mariana? Pode ser 1 ou 5, mas se o número dela fosse 1, quem tem o 3 veria isso e adivinharia seu próprio número. Portanto, a Mariana tem o número 5 na testa. No dia seguinte, a Mariana entra no celeiro principal da fazenda. Chegou a hora de plantar as flores em vasos maiores. Ela tira seu anel de diamantes para protegê-lo da terra. A Mariana o coloca na mesa. O processo está quase terminando, mas de repente seu telefone toca e ela deixa o celeiro para atender a chamada. Depois de um tempo, ela volta e vê que o anel sumiu. Hoje apenas 3 pessoas estão na fazenda: Francisco, Nina e Megan. Um de vocês pegou o meu anel. O que vocês estavam fazendo quando saí do celeiro? O Francisco responde: eu estava no banheiro lavando abóboras com a Nina. A Nina responde: sim, estávamos lavando os legumes. E a Megan diz: eu estava fazendo selfies com as abóboras. Quem pegou o anel? Dê uma olhada nesta gaiola de passarinho. Ela está aberta. O pássaro voou para fora e pegou o anel. Há 3 conjuntos de equipamentos de laboratório na mesa da Mariana. Você consegue encontrar o estranho? Este não tem chama. A Mariana lança um festival de colheita em sua fazenda. Seus amigos e colegas de trabalho se reúnem. Você consegue identificar um zumbi entre eles? Este dançarino nos arbustos não parece vivo. Ao entardecer, estrelas brilhantes e uma lua nova apareceram no céu. Agora a Mariana tem que escolher um destes 3 túneis para escapar. Há uma família de lobisomens assustadores no primeiro túnel. O segundo é um lar para morcegos mutantes. Eles se alimentam de humanos e permanecem acordados 24 horas por dia, 7 dias por semana. E há um monstro desconhecido escondido no terceiro túnel. Desconhecido porque ninguém jamais saiu dali vivo para contar. Qual túnel é mais ou menos seguro para entrar?
A Mariana deve escolher o primeiro túnel. É lua nova, portanto, os lobisomens ainda não são perigosos. Era um dia frio e chuvoso. O detetive Carlos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação do zelador de um hotel, que afirmou ter encontrado uma mulher inconsciente em um dos quartos. O detetive Carlos chegou imediatamente. Àquela altura, a mulher, cujo nome era Ana, já tinha recobrado a consciência. O detetive perguntou se alguma pessoa na cidade poderia ajudá-la. A Ana disse que tinha uma irmã que não sabia nada sobre a chegada dela, pois a ideia era lhe fazer uma surpresa. O detetive ligou para a tal irmã e disse: "Sua irmã está na cidade, mas alguém a atacou. Por favor, venha o mais rápido possível." Assim que a mulher chegou, foi presa. Por quê? A Ana disse que sua irmã não sabia que ela estava ali. O detetive Carlos não falou onde exatamente a Ana estava, mas a mulher chegou ao hotel rapidinho. Por algum motivo, ela sabia exatamente onde a irmã estava. A Aurora é uma arqueóloga e estava explorando uma caverna antiga. Após passar um mês ali, encontrou um lugar escondido com 3 baús. Dentro de um deles havia ouro, mas se a mulher escolhesse o baú errado, ficaria presa na caverna para sempre. O bilhete no primeiro dizia: "O ouro não está no segundo baú." No segundo estava escrito: "O ouro está no primeiro baú ou no terceiro." E o último: "O ouro não está aqui." E aí, qual dos baús ela deve abrir? Se o ouro não está no segundo baú, só pode estar no primeiro ou no terceiro. Mas o bilhete do terceiro diz que o metal não está lá. Então, só pode estar no primeiro baú. O Benício trabalha em uma boate VIP. O trabalho dele é não deixar menores de idade ou pessoas suspeitas entrarem. Todos os dias tem gente tentando passar com identidades falsas. E o Benício tem que verificar quais documentos são verdadeiros ou não. Aqui estão algumas dessas identidades. Sua missão é ajudar o jovem segurança a decidir se os donos destas identidades podem ou não entrar. Veja esta aqui. Essa pessoa pode entrar? Aqui está escrito que ela nasceu no dia 28 do 13º mês do ano. Essa identidade é falsa. Ótimo! Aqui está mais uma. O Benício pode deixar este cara entrar? Este homem tem supostamente 46 anos de idade, mas nesta foto ele parece um adolescente. Eu acho que o Benício não deve deixá-lo entrar, o cara é suspeito. E o que me diz deste documento aqui? Passa ou não? Desta vez parece estar tudo certo com o documento. Acho que ele pode deixá-la entrar. Chegou mais uma pessoa, hora de analisar. Tem alguma coisa errada aqui? Não, tudo parece ok pra mim. A última da noite. E aí, o Benício deixa ou não entrar? Veja só este endereço. Florianópolis, no Paraná? Nada a ver. Aposto que essa identidade é falsa. Então eu não o deixaria entrar. O Mauro foi visitar sua avó, que morava em uma parte diferente do bairro dele. Enquanto ele estava na casa dela, sua bicicleta foi roubada. O cara ligou para a polícia e disse que sua bike havia sido roubada pelo Jonas, um vizinho de sua avó que sempre estava discutindo com ele. Pouco depois, o Mauro bateu a porta dele acompanhado de um detetive. O policial perguntou se o homem havia roubado a bicicleta. O Jonas negou ter feito isso e falou que havia acabado de pintar a cerca de sua casa. O detetive acreditou nele. Por quê? A história parecia verdadeira. Havia tinta fresca sobre a grama perto da cerca, o que prova que o Jonas estava mesmo trabalhando naquilo. Quando a Kátia voltou para casa, depois de levar seu cãozinho para passear, viu que alguém havia roubado sua pulseira preferida que estava em seu quarto. A irmã dela, a Bela, também gostava da joia. Então a Kátia a procurou para perguntar se havia pegado o acessório. Na saída do banheiro, a irmã disse que não havia pegado a pulseira e ainda acrescentou que estava no banho durante aquele período e nem teve tempo de entrar no quarto da Kátia.
A jovem resolveu dar uma olhadinha no banheiro e percebeu que a Bela estava mentindo sobre ter tomado banho. Como ela percebeu isso? Se a Bela tivesse mesmo tomado banho, o espelho do banheiro estaria embaçado. Mas veja, está completamente limpo. A mulher mais rica da cidade, a Andresa, foi ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ela estava sentada no melhor lugar na primeira fileira. No meio da partida, deu falta de seu colar de diamantes. Por sorte, um detetive que estava sentado bem ao lado dela começou a observar as pessoas ao redor e viu que uma delas estava agindo de forma suspeita. De quem será que ele suspeitou? Veja, tem um cara no banco vestido de jogador com o número 7 estampado na camisa. Mas, como você pode ver, o número 7 já está em campo. Ele certamente é o ladrão, só que disfarçado. A Elvira estava morando com o namorado, mas não queria contar a novidade para os pais ainda. Então guardou o segredo. Um dia, a mãe veio de outra cidade para visitá-la. O namorado da Elvira estava viajando a trabalho no dia. Então ela resolveu fingir que morava sozinha. Mas sabe como é mãe, né? Ela acabou descobrindo que a filha estava namorando alguém. O que a fez chegar a essa conclusão? Há 2 escovas de dente no banheiro. Uma delas provavelmente pertence a outra pessoa. Alice e a Daiane trabalham em um abrigo de animais nos fins de semana. Alice leva os cães para passear e a Daiane alimenta os gatos. Quem está fazendo alguma coisa errada? A Daiane. Ela está dando ração de cachorro para os gatos. Ela não poderia estar admirando as estrelas no parque. Observe a imagem. Você consegue encontrar a flor diferente? É essa aqui, no canto esquerdo. 4 candidatas a Miss estavam se preparando para um último desfile. De repente, a Ellen descobriu que seu vestido tinha sido rasgado. Ela colocou suas rivais contra a parede. A Carla disse que estava terminando de se maquiar e o estilista confirmou isso. A Jennifer estava ocupada conversando com os repórteres. E a Kelly estava tirando fotos para postar no Instagram. Qual delas destruiu o vestido da Ellen? Foi a Jennifer. Observe o cabelo dela. Ela está tentando esconder a tesoura. Os pais do Jota foram para a roça e deixaram ele e o cachorrinho Chuck sozinhos por uma noite. Era noite de sexta-feira e o Jota resolveu dar uma festa. Ele convidou 3 amigos. Quando eles chegaram, o cachorrinho começou a latir para os convidados. Como ele não parava, o Jota o trancou dentro do quarto de seus pais. Meia hora depois, o Jota resolveu dar uma olhadinha no bichinho. Mas quando abriu a porta, viu que o cachorro não estava mais lá, mesmo com todas as janelas fechadas. O Jota interrogou todos os convidados. O Robson disse que estava jogando videogame. A Nora estava gravando uma dancinha para o TikTok na sala de estar. E o Daniel estava preparando alguns lanches na cozinha com o Jota. Quem roubou o cachorro? Os pais do Jota fizeram uma pegadinha com ele. Tá vendo? Eles estão escondidos entre os arbustos e o Chuck está com eles. Observe essa imagem com atenção. Você consegue ver o ladrão? Ele está escondido atrás da árvore. Veja estes macacos. 3 deles são diferentes dos demais. Quais? Este aqui está segurando seu filhote. Este está escondendo uma banana. E este aqui está olhando para o sentido oposto. A enfermeira Zuleide recebeu uma carta anônima afirmando que um vampiro entrou no hospital. Enquanto inspecionava, ela encontrou 3 pessoas no corredor. O Sérgio, a Júlia e a Débora. Ajude a Zuleide a descobrir qual deles é o vampiro. A Júlia está com o batom borrado, pois veio visitar seu namorado Sérgio. Veja, eles estão de mãos dadas.
O Sérgio também está com marcas de batom no rosto e pescoço. E a Débora está carregando uma mochila enorme com uma mancha vermelha. Ela só pode ter roubado o sangue do banco de doações. Observe esta imagem. Quem conseguirá fugir da prisão? O primeiro detento, o pé dele já está solto da corrente. E o segundo detento ainda tem que soltar seu pé. Observe essas mulheres com atenção. Tem uma ladra entre elas. Você consegue identificar quem? É a terceira mulher. Ela está segurando o celular que pertence à quarta mulher. A foto dela está estampada na capinha do aparelho. Ananda sempre sonhou em visitar uma exposição de seu artista preferido. Quando essa mostra finalmente chegou em sua cidade, Ananda ligou para 3 amigas e as convidou para irem com ela, mas nenhuma delas quis ir. A Brenda disse que iria a um show e que já tinha comprado os ingressos. A Sheila disse que estava doente e que não queria sair de casa. E a Vitória tinha que levar sua irmã para a aula de dança. Ananda ficou chateada e resolveu deixar para ir à mostra no dia seguinte. Depois de algumas horas, Ananda olhou a rede social de suas amigas e ficou furiosa. Uma delas tinha mentido para ela. Quem era a mentirosa? A Sheila. Ela está junto com a Brenda no show. De manhã, a doutora Janaína chegou ao hospital e foi para o quarto conhecer seus novos pacientes. Quando ela os viu, percebeu na hora que um deles era falso. Mas qual? É a primeira paciente. A cor do cabelo dela está diferente na foto. O detetive Daniel foi chamado em um hotel. Alguém havia roubado o quarto mais caro de lá. O detetive olhou as imagens das câmeras de segurança, mas não viu nada suspeito. Então, ele interrogou os hóspedes do hotel. A Karina lhe mostrou um ingresso de teatro e disse que havia ido à ópera na noite anterior. A Jade estava muito cansada, então foi para casa dormir. O Haroldo passou a noite na piscina, mas não percebeu nada estranho. Você pode ajudar o detetive Daniel a identificar o ladrão? A Jane era um hóspede do hotel, então por que ela iria para casa dormir? Era noite de Halloween e a Joyce estava organizando sua casa para uma festa. De repente, um grupo de pessoas com vestimentas estranhas tocou a campainha e gritou: "Gostosura ou travessura?" A Joyce foi à cozinha, abriu a geladeira e viu que todos os doces que ela havia preparado para aqueles convidados inesperados haviam desaparecido. Ela ligou para suas 3 irmãs e perguntou se elas sabiam alguma coisa. A Beth disse que estava tomando banho. A Maria estava comprando enfeites para a festa de aniversário. E a Erika estava assistindo a um tutorial. Ela queria fazer a melhor maquiagem de Halloween. Qual das irmãs pegou os doces? A Maria. Ela disse que tinha comprado enfeites para um aniversário, mas a festa era do Dia das Bruxas. O Sérgio sonhava em se tornar um geólogo famoso e viajar mundo afora. Por isso se submeteu a um teste super difícil e respondeu a todas as perguntas corretamente. Mas o professor Lacerda tinha uma última pergunta. Se o jovem a acertasse, participaria de uma expedição incrível nas montanhas na semana seguinte. O Monte Everest foi descoberto em 1852. Mas qual era a montanha mais alta do mundo antes disso? Na semana seguinte, lá estava o Sérgio, todo orgulhoso, andando pelas montanhas com seus colegas. O que ele respondeu para o professor? O Sérgio disse que era o Monte Everest. Aquela sempre foi a montanha mais alta do mundo, só não havia sido descoberta ainda. A Joana trabalhava como zeladora em seu museu. Um dia encontrou um lindo anel de diamantes na pia enquanto limpava o banheiro feminino. 3 pessoas apareceram dizendo que a joia era delas. O Tony disse que deu falta do anel logo após ir ao banheiro. Ele precisava dele para pedir a namorada em casamento. A Kelly mostrou para a Joana uma marca em seu dedo e disse que aquele era seu anel de noivado. E a Lea só perguntou se havia alguma gravação dentro da joia. Então a Joana decidiu que o anel pertencia a Lea. Por quê?
A marca de anel da Kelly estava no dedo errado. O Tony não poderia ter entrado no banheiro feminino. E a Leah era a única pessoa que sabia que havia alguma coisa escrita dentro do anel. A Suzy entrou em um elevador e apertou o botão do 7º andar onde ela morava. Mas de repente, ele parou e ficou preso entre os andares. A jovem ficou com medo e pressionou o botão de emergência. O operador disse: "Vou reiniciar o elevador, mas primeiro você terá que decifrar meu enigma. O que você consegue prender sem sequer encostar nele?" Ele perguntou. 1 minuto depois, a Suzy chegou em seu andar. O que ela respondeu? O fôlego. Dá para prendê-lo sem usar as mãos. Ele pertence ao seu amigo, mas você o usa muito mais do que ele. O que é? É isso mesmo, o nome dele. A Alice estava caminhando por um campo quando viu um coelho branco. Ela tirou uma foto do animal. De repente, o coelho falou: "Ei, posso mostrar onde os tesouros estão escondidos?" A Alice ficou empolgada. Mas aí sua amiga ligou e o animal fugiu. Quando a garota voltou ao campo no dia seguinte, viu 9 coelhos. Todos ficaram em silêncio. Você pode ajudar a Alice a encontrar o coelho mágico? Ele está aqui, no canto superior direito. Qual substância há dentro de cada caneca? Primeira, não tem açúcar nem água. Segunda, não tem açúcar nem chá. Terceira, não tem chá nem água. A primeira caneca tem chá. Na segunda tem água. E a terceira está cheia de açúcar. A Giovanna perdeu a hora e chegou em seu escritório um pouco mais tarde do que de costume. Ela encontrou um lindo buquê de rosas sobre sua mesa. A jovem ficou super empolgada quando viu o cartão entre as flores. Mas quando foi pegá-lo, um dos espinhos furou seu dedo. No cartão estava escrito que as flores eram de um admirador secreto. Ela olhou atentamente para seus 3 colegas. O Sidney estava no celular. O William estava imprimindo alguns documentos e piscou para ela. E o Pedro estava preparando um café. E até chamou a Giovanna para se juntar a ele. Nesse momento, a Giovanna entendeu quem havia lhe enviado o buquê. Como? Foi o Sidney. O dedo dele estava com um arranhão. Só podia ser do espinho. Gire isso a um ângulo de 90 graus que se transformará em tudo. Corte ao meio e ele perderá todo o seu valor. O que é? Se cortarmos o 8 ao meio, ele se transformará em 2 zeros. Mas se o girarmos para a posição horizontal, esse número se transformará no símbolo do infinito. O que é? Quanto mais ela seca, mais molhada fica. É a toalha. O Tim amava muito sua namorada Cristina. Então ele foi a um tatuador para gravar o nome dela em seu braço. Mas o tatuador era um cientista maluco disfarçado. E usou o DNA do Tim para criar 2 clones malvados. Quando a Cristina chegou ao estúdio de tatuagem para buscar o namorado, ela viu 3 caras idênticos. Ajude a jovem a encontrar seu verdadeiro parceiro. O cara da esquerda é o verdadeiro Tim. Ele é o único que tem tatuagem. Os clones não têm nenhuma. Quantos meses do ano tem 28 dias? Todos os 12 meses. Observe a imagem. Qual delas é diferente? É a A. A cor que deveria estar no topo está na base. A Ellen era uma cantora famosa. Um dia, enquanto estava se maquiando no vestiário, seu agente ligou. Ele disse que a música dela tinha virado o hit do ano. Aí a jovem cantora disse para seu assistente Nico: "Rápido, traga minha melhor amiga Lisa aqui. Quero comemorar." O cara saiu do vestiário e viu uma multidão de fãs. Todos queriam um autógrafo da Ellen. Então o Nico perguntou: "Qual de vocês é a Lisa?" E todos afirmaram que eram ela.
Ajude o assistente a identificar a verdadeira amiga da cantora. A verdadeira Lisa estava usando um colar com a metade esquerda de um coração no pescoço. Esse pingente se encaixa perfeitamente com o da Ellen. O Jonas saiu do trabalho mais cedo e resolveu fazer uma caminhada pelo parque. Mas de repente começou a chover. Infelizmente, ele havia deixado o guarda-chuvas no escritório. Suas roupas ficaram ensopadas, mas nem o fio de cabelo em sua cabeça ficou molhado. Como isso é possível? O Jonas era careca. O Ricardo é um escritor famoso. Em uma manhã de domingo, ele finalmente terminou seu livro e ligou para sua agente, Anastácia, para lhe dar as boas novas. Ela chegou na casa dele às 9 da manhã e o encontrou caído no chão, inconsciente. Seu notebook com um livro novo havia desaparecido. A Anastácia ligou para a polícia. Os investigadores chegaram rapidinho e interrogaram todos que estavam na casa. A babá disse que tinha levado os filhos do Ricardo para a escola. O jardineiro falou que havia tirado o dia de folga para passar um tempo com sua família. O motorista afirmou que levou o carro do Ricardo para lavar. Assim que os detetives pegaram os depoimentos de todos, acabaram descobrindo quem estava mentindo. Como eles souberam? A babá estava mentindo. Ela disse que havia levado os filhos do patrão para a escola, mas nenhuma escola abre aos domingos. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá para ver as nuvens e aviões no céu. Há 5 limões dentro de uma tigela. Você pega 3. Quantos você tem agora? Os 3 que você pegou. O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Teresa. 4 príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Teresa estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Teresa seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Teresa, vem aqui, por favor. Ele pediu à princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter, mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R. O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu 4 mulheres grávidas na seção de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo. Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha e sem quebrar a garrafa. Boa sorte! O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria para tirar a chave de lá?
Empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sarah, para pedir ajuda. Esta lhe disse que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sarah a terminar seu trabalho. Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e 3 outros blogueiros viajaram para um canyon assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover, e cada um foi para sua barraca para dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred disse que passou a noite toda olhando para o céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred. Estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. 2 estudantes, a Beth e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Beth e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando óculos e tinha uma bengala. As 2 garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina, mas o homem disse que não conseguia ver ninguém, pois era cego. A Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda. Depois, puxou a Beth para o lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão. Elas precisavam chamar a polícia. A Beth ficou muito surpresa. Por que a Sandra achava que o homem era o ladrão? Se o homem fosse cego mesmo, não teria visto o doce. A mãe do William tem 3 filhos, Fred, Pedro e... O William? Horas. Ela não é a mãe dele? 2 mães e 2 filhas passaram o dia todo fazendo compras, mas elas só compraram 6 vestidos. Isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com 2 vestidos. Como isso é possível? Só 3 pessoas foram às compras. Uma mãe, uma filha e a filha dessa filha. Uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo. E cada uma comprou 2 vestidos novos. 2 times estavam jogando futebol um contra o outro. Cada equipe marcou 2 gols no total. E ainda assim não deu empate. Um time venceu e o outro perdeu. Como pode? Uma das equipes marcou um gol contra. Eric, um jovem blogueiro muito popular, escreveu seu primeiro livro, que foi um grande sucesso. Ele estava se preparando para sua primeira sessão de autógrafos e muito animado e nervoso. Então fez uma pausa para acalmar seus nervos em um canto tranquilo. Mas até às 6 da tarde, quando o evento deveria começar, o Eric não estava em lugar nenhum. Em 10 minutos, um segurança o encontrou caído no chão do banheiro. Alguém bateu na cabeça do escritor. A polícia tinha 3 suspeitos. A Angela, agente dele, disse que estava resolvendo alguns problemas organizacionais urgentes. Francisco, um dos fãs, falou que era um grande apaixonado pelos livros do Eric havia anos e que não faria nada para prejudicar o ídolo. E o Patrick, segurança, afirmou que estava fazendo seu trabalho mantendo os fãs longe da entrada. Quem bateu no Eric? Foi o Francisco. Este era o primeiro livro do Eric.
Então, o cara não tinha como estar lendo os livros dele há anos. Olhe atentamente para estes caras. Qual é o falso bombeiro? É o cara da direita. Ele não está usando capacete e não tem uma mochila especial. Além disso, as calças dele não fazem parte do uniforme. Você tem 3 xícaras vazias e 10 cubos de açúcar e precisa distribuir esses cubos entre as xícaras de modo que cada uma delas fique com um número ímpar deles. Coloque 3 cubos de açúcar na primeira xícara e 3 na segunda. Depois disso, coloque os 4 cubos restantes e a segunda xícara na de número 3. Agora, a primeira tem 3 cubos e a segunda também 3. Já a terceira contém 7 cubos de açúcar, 4 próprios e 3 da segunda xícara. 2 colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então a Raquel lhe disse: "Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria 2 vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas." Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava 7 sacolas, enquanto a Débora levava apenas 5. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história: "Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa com todo o dinheiro e documentos dele foi deixada dentro." Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome. Então, encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos, mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ele estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e ainda assim o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem 5 suspeitos: o Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do homem? É o Jason. Os números significam os meses do ano e as primeiras letras desses meses compõem o nome do culpado: J-A-S-O-N. O Matheus comprou um smartphone novo e uma capinha para ele. O total deu R$310. O aparelho custou R$300 a mais do que a capinha. Quanto o Matheus pagou pelo telefone? Ele pagou 305. O Antônio estava dando uma festa. 3 horas depois que ela começou, vários convidados se aproximaram dele e perguntaram onde poderiam carregar seus telefones. Infelizmente, havia apenas uma tomada na casa dele. O cara verificou todas as réguas de tomada que tinha. Ajude-o a descobrir quantos telefones ele consegue carregar por vez.
O Antônio pode carregar 8 telefones. Veja, uma régua tem o fio cortado. A que tem uma entrada é realmente inútil. Uma delas não tem nenhum fio. A outra não tem um buraco para plugue. Além disso, um soquete em cada uma das 2 réguas será usado pelos plugues das outras. Um rico empresário chamou a polícia. Ao chegar ao escritório pela manhã, ele lembrou que havia deixado vários documentos importantes no cofre de casa. Então enviou seu secretário João para pegá-los. Mas o cara ligou meia hora depois, dizendo que o cofre estava aberto. Os documentos ainda estavam lá dentro, mas todo o dinheiro havia desaparecido. A polícia examinou o escritório da casa do empresário. Os policiais tentaram encontrar algumas impressões digitais, mas absolutamente nada. O detetive tinha 3 suspeitos: o João, o Marcos, que era sobrinho do empresário, e a governanta. O João disse que ligou para o chefe assim que viu o cofre. O Marcos falou: abri a porta para o João, depois fui para o meu quarto e só descobri o que aconteceu depois que ele me ligou. A governanta afirmou para a polícia que estava muito ocupada com suas tarefas e não tinha ido ao escritório desde a noite anterior. Quem pegou o dinheiro? Foi o secretário. Não havia impressões digitais na sala, mas o João estava lá e definitivamente tocou em coisas diferentes. Se ele não fosse culpado, não teria limpado suas impressões digitais. Uma princesa escapou de um dragão que a mantinha em uma torre. Ela estava caminhando por um corredor subterrâneo escuro com chão de areia quando de repente viu 3 túneis. O primeiro estava com fogo queimando. No segundo, pingava um ácido tóxico do teto. E o terceiro estava cheio de escorpiões venenosos. 5 minutos depois, a princesa chegou à superfície e correu pela floresta em direção ao seu reino. Qual túnel ela escolheu? O primeiro. Ela apagou as chamas com areia. Princesa esperta. Posso ser tocado, mas não posso ser visto. O que eu sou? O coração é a resposta certa. Olhe para a imagem. O que há de errado aqui? A placa diz carne fresca. O Michel acordou no meio da noite pois teve um pesadelo. Ele olhou em volta e percebeu que estava preso em uma casa estranha. Então vasculhou o local e encontrou 4 portas para chegar à liberdade. Mas a primeira leva ao espaço. Atrás da segunda havia uma lente de aumento gigante. Qualquer um que entrasse seria queimado pelo sol num instante. A terceira porta escondia um bando de leões famintos. E atrás da quarta havia um oceano fervilhando de tubarões. Ajude o Michel a escolher a porta certa. É melhor pegar a segunda porta. Os raios de sol não são perigosos à noite, e o Michel pode facilmente passar por ali. Uma empresária bilionária, a Nancy, chegou na delegacia e estava muito chateada. Ela disse que sua filha Diana havia desaparecido. Falou que no dia anterior avisou a garota que não lhe daria mais dinheiro se ela não voltasse para a faculdade. Elas discutiram, pois a filha não queria trabalhar nem estudar. Depois disso, a Diana saiu para tomar um pouco de ar fresco e desapareceu. Mais tarde naquela noite, a garota ligou para a mãe de um número desconhecido e disse: "Mãe, fui sequestrada. 3 caras colocaram um saco preto no meu rosto e me empurraram para dentro do carro. Eles querem 5 milhões de reais. Estamos passando por um deserto. Os homens estão usando fantasias de coelho." O detetive disse para Nancy para não se preocupar, porque a garota forjou o próprio sequestro para conseguir o dinheiro. Como ele descobriu isso? Se a Diana tivesse um saco preto na cabeça, ela não teria visto as roupas dos homens, nem o deserto.